Olá pessoal, juntos vamos refletir sobre esse tema Gotas de Evangelho, uma reflexão atual embasada em Carlos Torres Pastorino. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, agradecendo pela presença dos bons Espíritos mensageiros do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Jesus por ter nos deixado esse Evangelho maravilhoso, que é o nosso alimento, que é a redenção da nossa alma. E nessa sintonia amorosa com o doce Mestre, vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. Gotas de Evangelho são centelhas do Evangelho, destinadas a despertar o Cristo interno daqueles que estão prontos para receber Jesus na alma. Aqueles que não conhecem o Evangelho do Mestre têm aqui a oportunidade de se apaixonarem por esse doce Rabi com a sua sabedoria sem limites. Gotas de Evangelho pode representar uma eternidade de luz, portanto. Sentimos-nos gratificados com esses bons momentos com Jesus, Mestre e Senhor. E vamos lá, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Palavras de Jesus, quando ele ressuscitou. Estas palavras foram ditas em voz direta, 3 dias após a crucificação. Quem as ouviu foram as mulheres que visitavam o túmulo de Jesus. O Cristo deixara o túmulo vazio, tendo retornado à plenitude de sua individualidade. As mulheres viram-se diante de 3 fatos. Os mortos significando a paralisia da consciência, um espírito em materialização luminosa, o Cristo que em seguida lhes apareceu nas alturas. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cuide do seu coração. Não são somente os cardiologistas que devem e podem tratar seu coração. Esse é um assunto profundamente psicológico e espiritual. O pior veneno para o coração chama-se ódio. E o melhor remédio é o amor. Não falamos aqui de um órgão fisiológico, referimos-nos ao centro das emoções e dos sentimentos. Pense na higiene e asepsia de sua alma. Evite a disritmia da ambição. Esteja acima das intempéries. Mantenha seu coração em paz. Disto depende a harmonia de todo o seu corpo com o espírito. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Cristo não lançou palavras ao vento. Ele respira sabedoria e amor. A oração pelos desafetos constitui resposta ao bem e ao mal. Energia positiva, neutralizando o ódio. Quem ora com humildade e fé, torna-se amigo de Deus. Aqueles que perseguem e caluniam envolvem-se nas próprias sombras, merecem compaixão. Defenda-se do mal, sem maldade e sem revolta. Você só será atingido pelo mal que faça. Ore pelos infelizes que se debatem longe do bem e permaneça sereno. Brilhe a vossa luz. Quando a situação for boa, agradeça e desfrute-a. Quando a situação for ruim, agradeça e transforme-a.
Quando a situação não puder ser transformada, agradeça e transforme-se. E brilhe a vossa luz. A palavra do Cristo é profundamente reconfortadora, estimulante, é a paz. Na verdade, você não foi feito de dor, nem para a dor. Foi gerado na suprema e inesgotável fonte de amor e veio ao mundo para amar. Ame e acenda a luz dentro de você. Eu e o Pai somos um. Olha que figura maravilhosa que representa isso. Quando a gente quer conversar com Deus, a gente tem que se transcender, transformar, concentrar todas as nossas energias, todo o nosso corpo físico e espiritual para alcançarmos essa maravilha de sermos um com o Pai, como Jesus fazia. Jesus não precisava nem fazer força, porque ele estava sempre ligado com o Pai. Se você não se julga capaz de conceder a realidade de Deus na sua expressão cósmica, busque entender Jesus nos seus ensinamentos simples. Se você não se acha preparado para servir, para sentir Deus e servir na sua onipresença de amor, folheie o Evangelho e descubra o sol da bondade que raiou na Galileia. Se você admite a existência de Deus apenas teoricamente, segundo as teologias conhecidas, isto não basta. Jesus é ponte para Deus. Afinal, ele é o caminho. Ele falava com Deus e de Deus com clareza e intimidade. Meu Pai, quem segue as pegadas do Cristo chega a Deus pelo pensamento e pelo coração. Isso vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. Viva sem fingir. Ame sem depender. Escute sem atacar. Fale sem ofender. Eis a base da boa convivência. Grandes ensinamentos. O amor interliga e realmente os corações. Realimenta, liga. Faça um exame de consciência e responda: você ama seu próximo? Sem amor tudo se extingue na desilusão. Com amor tudo se transforma e se ilumina. Ame seu próximo, mesmo que ele não esteja tão próximo. Se não houver reciprocidade, o problema é de quem deixa de amar. Aliás, cada um ama a seu modo. Amar faz bem. É o amor o primeiro e principal mandamento. É luminosa a porta que se abre em qualquer situação. Com amor, tudo se transforma e se ilumina. No mundo tereis tribulação. Tende coragem. Eu venci o mundo. Creia na vitória do bem. Não vacile. São 3 os degraus de perigosa descida: pessimismo, desalento, depressão. Acrescentando aqui também a ansiedade. Ansiedade, pessimismo,
desalento, depressão. São os degraus da descida, da perigosa descida. Antes de tudo, saiba que nada acontece sem a permissão de Deus. Se Ele consente que você sofra dificuldades e conflitos, existem motivos que sua própria consciência desconhece. A substância da lei divina chama-se amor. Amor. O problema que você traz nas mãos é desafio ao seu crescimento espiritual. Aceitar a dor como desafio é super importante, é muito inteligente. Pense um pouco naqueles que sofrem maiores conflitos e procure ajudá-los, ainda que seja com uma simples oração. Você sabia que a oração é um grande remédio para os corações dos aflitos? Então sejamos caridosos, oremos todos os dias por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que passam por tribulação. Seja forte e persevere no bem. Deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Aí diz o grande Francisco de Assis: o que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Profundo isso, né? Vale uma reflexão profunda. Esse convite do Mestre atinge as profundezas da alma humana. A perfeição é o fim de tudo que existe. O universo move-se na luz da perfeição. O universo move-se na luz da perfeição do quê? Do pensamento de Deus. O universo move-se na luz da perfeição do pensamento de Deus, expandindo-se e transformando constantemente. Deus é a perfeição absoluta. Você é filho dessa potência, dessa grande luz. Pense nisso. Mentalize beleza, poesia, claridade, mesmo nas noites mais escuras. Exija o melhor para você mesmo. Cristo é o modelo. Aprimore seus gestos, sua maneira de agir e de ser. Caminhe sereno e resoluto para a perfeição. Ide por todo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Até onde posso, vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu, foi porque não me sentiu com o coração. Clarice Lispector. Lindo pensamento. Observe o sentido desses verbos. Ide e proclamai. O primeiro designa deslocamento, partida, viagem, movimento. O segundo designa pensamento, doutrina, comunicação, divulgação. Aprenda a sair de sua personalidade para encontrar sua individualidade, seu eu mais profundo. Em situação sempre melhor. Sair para servir, servir para estar em paz com a consciência. O ide e pregai não é mandamento dirigido apenas aos pregadores sacros. É recomendação que cabe a todas as pessoas de boa vontade. Lembre-se, com exemplos dignificantes também se prega. Aliás, essa costuma ser a melhor
pregação. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aí diz o nosso querido Chico. Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Isso aqui encerra, esse ensinamento de Jesus fecha, porque o que importa na vida é o que nós fazemos, realmente é o que nós fazemos com aquilo que nós temos. Os reinos da terra são substancialmente distintos do reino celestial, completamente distintos, diferentes do reino celestial, do reino de Deus. No mundo, quase sempre, os valores do espírito são preteridos pelas gloriulas da vaidade e da ambição. Quanta gente esperando envelhecer para dedicar-se a essa ou aquela religião, essa ou aquela causa beneficente. Não é assim que a pessoa esclarecida age. Todo o tempo possível deve ser utilizado na construção do bem. O reino dos homens oferece comunidades e conforto que acabam em frustração. O reino de Deus, para ser construído, exige renúncia e sacrifício, bondade, alegria, simplicidade. É a dimensão superior da alma, onde se edifica a eternidade. Credes em Deus, possível e impossível. Acalma-te e serve. Não fizeste o sol que te ilumina, não fabricaste o ar que respiras, não criaste o solo em que te apoias, não teceste a vestimenta das flores que te rodeiam. Não pares de trabalhar. A vida te pede o bem que te faça possível. O impossível virá de Deus. Emmanuel. Maravilhoso. Novo conceito de Deus desponta no horizonte do conhecimento humano. Não mais um Deus vingativo e caprichoso, concedido pelos homens da antiguidade. Antiguidade e muita gente de hoje. Muita gente hoje acredita no castigo de Deus, né? Que Deus vai castigar, que Deus vai punir, que Deus é vingativo, que Deus não perdoa. Agora, o mundo vai conhecer Deus como Ele é. Deus, lei. Lei que é justiça e amor. Não é possível que o filho cresça sem conhecer o Pai. Deus é uma necessidade e uma verdade. A religião racional, científica, natural, espontânea, abre as janelas da consciência. Para mostrar o infinito pleno de amor e luz, você deve crer em Deus. Que essa crença seja ação, pensamento, verdade, alegria e amor. Ao que queira entrar em juízo contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. 7 passos para dominar o ego. Não te sentir ofendido. Liberta-te da necessidade de ganhar. Liberta-te da necessidade de ter a razão. Liberta-te da necessidade de ser superior. Liberta-te da necessidade de ter mais. Liberta-te da necessidade de identificar-se com teus êxitos. Liberta-te da necessidade de ter fama. Aprenda a dar mais
e pedir menos. Nada exija nem cobre, principalmente de quem não lhe possa atender. Compreenda e reconheça as dádivas que a vida sempre pôs à sua disposição. Compreenda e reconheça as dádivas que a vida sempre pôs à sua disposição. Quantas dádivas! A natureza é um grande livro aberto aos seus olhos. Os pássaros oferecem melhores melodias sem cobrar 1 centavo. Fontes cristalinas jorram constantemente em seu benefício. O sol é manancial de energia que lhe renovam a alma diariamente. Aprenda a não exigir nem reclamar. Comece a retribuir com alegria e amor as bênçãos que você recebe desde que chegou ao mundo. Pense nisso, né? Desde que nós chegamos a este mundo, quantas bênçãos, quantas dádivas, quanta bondade, quanta graça estamos recebendo. Se permanecerdes no meu ensino, sois verdadeiramente meus discípulos, e tereis a gnose da verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade é o maior bem do qual podemos usufruir na escola da vida. Mas jamais seremos totalmente livres se não nos libertarmos de certos conteúdos do nosso universo interior. Os mais perigosos conteúdos deste universo interior são o ódio, a ignorância, o egoísmo, o orgulho e a vaidade, a raiva e a mágoa. Nossa energia vital deve fluir como fluem os rios e como sopram os ventos. Livre-se desses conteúdos para viver a vida em sua plenitude. Carlos Hildorf. Maravilhoso. Refletindo sobre tudo isso, você deve. Nós devemos estudar e aprofundar conhecimento e experiência em torno do ideal que abraçamos. Não desperdicemos tempo e oportunidades. Respeitemos, porém, os limites intelectuais dos nossos semelhantes. A verdade é assim como a atmosfera. Há diferentes climas pelas regiões do planeta. Cada pessoa respira o clima de sua região. Cada espírito respira a verdade correspondente ao próprio nível de evolução. A verdade que alimenta uma pessoa pode asfixiar outra. Grande reflexão para nós. Vós sois deuses. Não existe expressão mais carregada de estímulo. Aí está um autêntico realismo fantástico. Você é luz, mesmo claro, referimos-nos a você por dentro. Você, essência, centelha, filho de Deus. Por que tamanha preocupação com as próprias fraquezas? A energia que despendes, falando das próprias deficiências, pode com maior proveito ser utilizada no desenvolvimento das qualidades internas. Não se combate o mal dando-lhe destaque. O bem é a força que dissipa as trevas. Você, em essência, é luz, traz Deus dentro de si. Sendo filho de Deus, é Deus. Não percamos tempo falando das nossas fraquezas, das nossas negatividades.
vamos falar do grande bem, do grande Deus que existe dentro de cada um de nós, sempre. Alegrai-vos, filhos de Deus. Em várias passagens dos evangelhos está escrito: alegrai-vos. Para o leitor mais sensível, a impressão é a mesma que se sente ao acender de uma lâmpada ou se procurar algo. Aliás, a boa nova do Cristo se assemelha ao raiar de um dia. A boa nova é o Evangelho. A sensação diante desse luminoso quadro não é outra senão de júbilo, que muitas vezes se traduz em lágrimas. Não perca a oportunidade de estar alegre no dia a dia. Há incontáveis convites à felicidade. E lembre-se, a alegria é o estado natural das almas puras. Por isso, cultive a paz e sorria sempre. Que lindo, né? Alegrai-vos. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Sabemos não ser fácil viver fora das correntes do mal, num mundo como a Terra. Entretanto, a luta é uma forma de superação e progresso. Você deve lutar contra os seus próprios impulsos negativos. A vingança, o revide, que muitas vezes disfarça na forma de resposta e esclarecimento ou satisfação, é atitude inferior. Não resistir ao mal, também não dar ouvidos àquilo que proceda das sombras, podendo envenenar a alma. Jesus já ensinou no seu Evangelho: não resistais ao mal. O mal não merece sua atenção. Não desperdice o tempo e energia valorizando suas atitudes. Eleve-se a uma dimensão superior de entendimento e permaneça imperturbável. Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Grandeza, pompa, esplendor, tudo isso reflete os anseios de progresso e também vaidades humanas. Mede-se a utilidade das coisas pelo bem que trazem à humanidade. O homem facilmente se deixa fascinar pelas aparências. O Cristo tinha mesmo expressões arrojadas em meio a uma multidão fascinada. Entre as colunas de Jerusalém, denuncia o desmoronamento de tudo. Preciosa lição sobre a transitoriedade do mundo material e o valor que se deve atribuir às realidades do espírito. Esse templo de Jerusalém representa cada um de nós. Quando Jesus disse: não deixarei pedra sobre pedra, ele estava se referindo a nós, templos divinos, e que de vez em quando precisamos sermos desmoronados, como estamos sendo agora com a pandemia, né? Estamos sendo desmoronados para sermos reconstruídos, porque Jesus não deixará pedra sobre pedra que não seja útil, que não seja verdadeira, que não seja do bem. E essas pedras somos nós. Nós somos as pedras do Cristo que Ele constrói, o templo divino. E quando nós não agimos bem, Ele destrói esse templo e reconstrói. Nos dá a oportunidade de reconstruir. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros, se tiverdes o mesmo amor. Jesus sempre teve muitos admiradores, mas teve poucos amigos. Seus amigos são seus discípulos. Milhões de pessoas pertencentes a diversas religiões se declaram cristãs. Nossa, todo mundo é cristão, né? O mundo está cheio desses cristãos. E muitos até fazem guerra, estimulam aborto, comercializam drogas, roubam o lanche, a merenda escolar, roubam os hospitais e se dizem cristãos. Esses não são seguidores do Cristo, muito menos seus amigos. Os amigos de Jesus respeitam seus ensinamentos, colaborando na implantação do Evangelho. Os discípulos do Divino Mestre amam a todos, trabalhando pelo bem. Os discípulos do Divino Mestre somos nós. Nós que trabalhamos pelo bem e vivendo em fraternidade, trabalhando pelo bem e vivendo em fraternidade. Esses são os amigos de Jesus, esses são os verdadeiros cristãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que delícia! Eu gostaria de ser uma ovelhinha dessa, deitada no colo de Jesus, com a cabeça encostada no seu coração. Daria tudo por isso. Jesus foi a personificação da fraternidade. Quanto a isto, não há dúvida. E os que se dizem cristãos, que exemplo estão a dar? Seria ótimo se os cristãos representassem o Mestre, sobretudo pelo comportamento diário. Questão de coerência. A melhor propaganda do Evangelho se expressa nas atitudes daqueles que amam o Divino Mestre. Os religiosos não devem levar a vida exótica. Devem ser simplesmente pessoas do bem. E os discípulos do Messias assumiram esse compromisso de modo especial. Ser cristão é ser amigo de Jesus, novamente. Vai, não voltes a pecar. Maria Madalena. Essas foram as palavras ditas a Madalena no momento em que havia sido salva do apedrejamento. Ereto, firme, sereno, o Mestre, tendo a pecadora a seus pés, afirma: vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. A pecadora de Magdala simboliza a situação da maioria de nós na Terra. Jesus, contudo, nas horas de dor e arrependimento, ressurge nos horizontes da consciência e diz: levanta-te. Se você deseja evitar novas quedas, lembre-se de Madalena junto ao Cristo e busque ouvir sua advertência. Do contrário, ainda pode acontecer o pior. Madalena se tornou a grande discípula e seguidora de Jesus. Após esse dia, ela se transforma e se torna uma verdadeira cristã, uma verdadeira amiga do Mestre, seguidora do Mestre. Se transformou no Evangelho vivo. Nós podemos fazer isso.
basta querer. Basta estudarmos o Cristo. Uma gotinha por dia do seu Evangelho é suficiente para que possamos nos transformar, como Madalena fez no passado. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Lindo. O único, verdadeiro caminho é o Mestre. Não existe outro. Existem muitos caminhos, identificados com as mais diferentes tendências e graus de conhecimento. Caminhos do sensualismo, que conduzem às frustrações. Caminhos do vício, que levam às enfermidades. Caminhos do mal, que acabam no despenhadeiro da desgraça. Há também caminhos para o trabalho, o dever, o conhecimento, a união, a felicidade. Jesus, no entanto, abriu o caminho do infinito bem. Ele unifica no seu imenso amor, em sua incomparável sabedoria, descerra a todos nós a senda da verdadeira libertação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não penses que vim trazer a paz, mas a espada. Claro, o Mestre não veio ao mundo trazer uma paz duvidosa e superficial. Não veio oferecer consolações vazias, promessas ocas. O Cristo foi o mais perfeito canal da verdadeira justiça, o que só podia mesmo ser simbolizado pela espada. Na sua época, a espada representava o poder, a decisão, a honra, a vitória. A espada figurativa de Jesus separa a fim de unir a nível mais alto. Constrange para pacificar definitivamente. É sobre essa verdade que os soldados do Cristo devem trabalhar, construindo um mundo melhor. Eis o gesto do leproso que de súbito viu-se diante de Jesus. Desejava naturalmente livrar-se da enfermidade, como todos nós. Contudo, acalentava no fundo do coração um anseio mais íntimo. Desejava que se cumprisse a vontade excelsa do Mestre. Em primeiro lugar, a vontade excelsa do Mestre. Em primeiro lugar, o que o Mestre achasse que era bom para ele, apesar da terrível lepra. O Ranceniano deu o verdadeiro exemplo de humildade e fé. Certamente sabia que o mais importante não era a cura do corpo. O problema do espírito, onde se inicia uma doença ou deficiência física, pode ser necessária. O melhor para a pessoa, quase sempre ela não sabe. Faça, portanto, a vontade do alto. Porque Deus, porque Jesus, sempre sabem o que é melhor para nós. Muitas vezes, a doença é o melhor remédio para purificar a nossa alma. É importante que tenhamos essa consciência desperta. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Os laços de família reaproximam espíritos, promovendo reconciliação e progresso. Entretanto, ainda representam limitação de sentimentos e apego
muito apego. As famílias que são escravas de status e tradição são fechadas em si mesmos. Jesus respeitava e amava seus familiares, porém sem exclusivismos. Era mais amplo o seu conceito de família. Amava todos indistintamente. Sua verdadeira família era a humanidade cósmica. Seus irmãos são todos os seres e tornam-se cada vez mais afiliados ao seu generoso espírito, aqueles que cumprem a vontade do Pai. Quando deres esmolas, não saiba a sua mão esquerda o que faz a tua direita. Raciocine. Destra e sinistra. Duas situações dos gestos. Um podendo ser positivo e o outro negativo. Se você é capaz de desenvolver tarefas ou tomar posições movendo-se em movimentos de esperança e fé, não permita que intenção de vaidade ou presunção venham empanar o brilho de seus esforços. Bom mesmo é viver e trabalhar ao lado do bem. Haja com inteligência e determinação. A direita constrói, a esquerda desfaz. Não se deixe trair por nulidades. Seja decidido por seus ideais. Não deixe que sua mão esquerda veja o que faz a sua mão direita. Jesus quis dizer com isso que nós somos dúbios, nós temos ainda temos um lado bom, que é a direita, o lado direito, né? E o lado mal, que é o nosso lado esquerdo, ou a nossa mão esquerda. Então, quando ele diz, não deixe que a sua mão esquerda veja o que faz a sua mão direita, ele não está se referindo ao outro. Porque, na verdade, tudo na vida é entre nós e Deus. Não é o outro que não pode ver a nossa boa ação ou a nossa má ação. Somos nós mesmos. O nosso lado esquerdo é aquele que retruca. Não faça isso, não ajude o próximo, ele não vai te retribuir, ele não vai reconhecer, ele não vai dar valor. A nossa vaidade falando que a mão esquerda. E a mão direita é aquela que não pensa em recompensa e sempre faz o bem. Então não deixemos que a nossa mão direita, que a nossa mão esquerda veja o que faz a nossa mão direita. Não deixemos que o mal que ainda existe dentro de nós nos impeça de praticarmos o bem, de sermos generosos, de sermos fraternos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um novo Consolador, grande Allan Kardec, grande Espírito de verdade. Quando o apóstolo João anotou em seu evangelho essas palavras de Jesus, sabia perfeitamente tratar de promessa a se cumprir em tempo oportuno. Hoje, passados mais de 20 séculos, sabemos que a divina promessa já se cumpriu. A doutrina espírita está aí, revivendo o cristianismo nos primeiros tempos. O caráter consolador do espiritismo é o pacifismo de um mundo moderno, que o mundo moderno necessita. Nunca a humanidade teve tanta coerência de Jesus como nos dias atuais. O novo Consolador é formado pela constelação de benfeitores espirituais que pacificam os corações em nome do amor e da caridade.
Bandeira do Espiritismo é essa: fora da caridade não há salvação. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, e nem ajuntam aos celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Nesse momento, o Mestre chama a atenção dos discípulos para as verdades simples e imutáveis. Convite ao despertar das consciências. Convite ao despertar das consciências, ou para despertar das consciências. Os pássaros simbolizam os anseios de liberdade e ascensão. O espaço infinito é sempre o campo de expansão do pensamento e do trabalho. Não há quem não deseja abrir asas de liberdade e sair na direção de horizontes mais distintos. Este é o anseio mais profundo do espírito, que se vê encarcerado num corpo carnal. As aves do céu são exemplos de desprendimento, leveza, agilidade e confiança. Os verdadeiros místicos e poetas são aves que sabem voar em céus de harmonia e paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui fala o Cristo em sua visão cósmica, mestre espiritual da humanidade. Os demais mestres, instrutores da sabedoria do bem, devem respeitar o comando central. Lembre-se, Jesus era chamado de Rabboni. Rabboni significa mestre dos mestres. Os condutores e paladinos da paz merecem nosso sincero respeito, mas o Cristo deve ser venerado e seguido em qualquer situação. Busque entender e se justificar com o Cristo Jesus. Ele vive em uníssono com Deus. Sua luz é conforto e sabedoria, a se irradiar sobre corações sensíveis e mansos. Ele é a grande luz. Apacenta as minhas ovelhas. Este foi um amoroso apelo que Cristo fez a Simão Pedro, sendo válido e oportuno a todos os seus discípulos. Ovelhas é o símbolo das almas simples e necessitadas. Mentalize Jesus nas terras da Galileia, cercado pela multidão. Milhares de corações aflitos e sedentos, todos buscando o reconforto espiritual na aura luminosa e acolhedora do Divino Mestre. Os seguidores do Cristo têm o dever de irradiar bondade e paz. Multidões de corações tristes e atribulados continuam espalhados por toda parte, enquanto o sublime pastor espera que também sejamos capazes de tolerar, servir e pacificar. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e vos será aberto. Antes de elevar sua rogativa a Deus, observe o teor de sua aspiração. Aspiração. De sua aspiração, aquilo que você deseja. Seus princípios devem ser levados em conta. Fé, merecimento, retilidade.
Suas preces devem ser movidas pela força da fé. Você possui mérito suficiente para ter sua súplica atendida. O objetivo do seu desejo trará mais benefícios ao seu espírito, sendo afirmativas as respostas. Fique certo, sua oração encontrará acesso nos pórticos do infinito e sua vontade será satisfeita. Pense antes de pedir, seja razoável. Reconheça suas lamentações e possibilidades e peça somente o que for justo e necessário. Sou a verdadeira videira. Imagine um pé de uvas na época de colheita. Vida, frescor, beleza, sabor, alimento. Uma videira bem posta, não apenas ornamental, tornando agradável o ambiente como oferece generosamente seus frutos doces e salutares. Pensem numa videira ao amanhecer de orvalho. Assim é Jesus, o doce Rabi da Galileia. Ele não veio ao mundo para servir à semelhança de frutos plásticos, ornamentais. Veio para alimentar o espírito do povo. Se você já reconhece suas necessidades espirituais, procure saborear o Cristo, a sombra acolhedora de seu Evangelho. Na casa do Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o infinito e também a alma humana. Teresa d'Ávila, com base em experiências pessoais, falava das moradas interiores, referindo-se exatamente às regiões da alma. Aqueles que meditam sabem o quanto é importante essa experiência. Aliás, a sabedoria resulta do autoconhecimento. Você poderá visitar ou habitar até moradas superiores. Existem as moradas, que são mundos situados no cosmos, e existem moradas que representam níveis de consciência. Nesse momento, com esta reflexão do nosso Pai, vamos encerrar as nossas reflexões de hoje, elevando ao nosso Criador o nosso pensamento, a nossa gratidão, o nosso amor mais intenso, mais profundo, por tantos ensinamentos, por essas gotas de Evangelho que estão alimentando a nossa alma. Fiquem com elas, leiam todo dia, tomem todo dia uma gotinha dessas, para alimentar sua alma, para alimentar o seu espírito, para que sua alma não tenha fome, não fique ansiosa, não fique deprimida, não fique triste, para que você tenha alegria interior todos os dias da sua vida. E assim, agradecida, eu elevo ao Pai, mais uma vez, o meu pensamento de gratidão e peço, Pai, esteja conosco sempre. Esteja conosco em todos os momentos, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso coração, nos fortalecendo para que sejamos seguidores do Cristo, seguidores de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos, vamos iniciar mais uma gravação de um vídeo sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Vamos falar sobre alguns minutos com o Evangelho